Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas a mais esse evento da Semana do Psicólogo. Temos agora essa mesa redonda muito importante, né? Com a presença do psicólogo nas redes sociais, os desafios, oportunidades e limites éticos. Eu sou a monitora Soliana, estudante de psicologia, estou aqui para auxiliar, junto também com a minha colega que vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ingrid, também sou monitora. Estamos aqui para auxiliar vocês em qualquer dúvida. Faço o 6º período da FAC Unicamps e hoje estaremos juntos aí para tirar as dúvidas, ajudar vocês em qualquer questão, tá? Professor Bruno, a palavra está contigo. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Para quem estava de manhã, vocês já devem estar um pouco enjoados da minha cara, mas cá estou eu novamente. A gente vai abordar um tema muito importante, né, que precisa ser trabalhado, né, porque a gente está vivendo uma transformação na nossa realidade como um todo, inclusive na nossa atuação. Então, quando a gente tem uma mudança radical, como foi a que aconteceu por causa dessa pandemia, a gente acaba tendo uma necessidade de repensar muita coisa, inclusive a nossa prática. E a gente nunca pode deixar a nossa prática desacompanhar o código de ética, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção de que as redes sociais, elas são uma ferramenta importante, né? Vocês vão ver com a fala de um dos nossos palestrantes, né? Ele tem um perfil bem grande nas redes sociais, né? E a fala do Cândido também vai ser importante nesse sentido, né, de como que a gente tenha uma responsabilidade, né? É importante que a gente se lembre sempre que a nossa profissão ela acaba fazendo parte da nossa identidade, né? E dentro desse processo de identificação com a nossa profissão, as pessoas não conseguem muitas vezes. O Henrique acabou de entrar, ele deu boa noite aí. Dentro dessa identificação conosco, né, as pessoas muitas vezes não conseguem diferenciar a pessoa física do psicólogo. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também, né, de trabalhar essas questões. Eu vou apresentar os 2 palestrantes de hoje, né? A gente tem hoje conosco o Cândido Renato, que é psicólogo há mais de 11 anos, né? Ele é psicólogo clínico e psicanalista, especialista em psicopedagogia. Ele é membro da diretoria do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia Nona Região, presidente da Comissão Especial de Direitos Humanos do CRP09 e da Comissão Especial de Prestação de Serviços Psicológicos mediados pela tecnologia da informação e comunicação. Olha, como não podia ter uma pessoa mais perfeita do que ele para falar sobre isso, né? Junto conosco também, pessoal, vai estar o Henrique Rodrigues Pinto, que ele é psicólogo clínico e especialista clínico, pós-graduado em FAP, né, psicoterapia analítica funcional e pesquisador científico da psicologia da comédia, do CRP 06, né? Então, ele veio participar conosco, contribuir aqui hoje, e quando ele estiver com a palavra, ele vai falar um pouco do perfil dele, né, nas redes sociais, da presença em si, e tudo mais, tá certo? Sejam todos bem-vindos. A gente vai ter alguns momentos bem bacanas ao longo dessa discussão, dessa troca de experiências, né, para que a gente possa construir juntos uma nova ressignificação da nossa profissão, da nossa atuação, da nossa
identidade como profissionais, certo? O Henrique já está tudo ok? Cândido, me permite passar a palavra primeiro ao Henrique e depois eu retorno a palavra para você, certo? Henrique, bem-vindo. Oi, olá, obrigado. Estão me ouvindo? Só confirme se estão me ouvindo. Sim. Tá ok? Tá. Muito bem, estão me vendo bem? Eu coloquei uma lâmpada aqui porque meu notebook, a câmera dele é um pouco escura. Estão me vendo bem, né? Tá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Henrique, não vou me apresentar novamente, que eu já fui apresentado. Primeiramente, obrigado, Bruno, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui, né, nessa conversa, nesse diálogo, cheio de gente interessada, com vontade, né? Satisfação dividir a palestra com o Cândido Renato. É muito bom ter alguém que tenha um conhecimento técnico, né, das autorizações, do que pode, o que não pode, né, alguns detalhes. Eu acho que a gente tem muito a ajudar um outro. Quero aprender muito, né, também, aproveitar para aprender um pouquinho mais. Só apresentando um pouquinho mais sobre mim, né, além do que já foi falado, eu atuo como psicólogo, vai fazer 4 anos, psicólogo clínico, e na área, né, do marketing digital, né, dessas questões da internet, né, do Instagram, pode falar os nomes aqui? Instagram, pode? Tá. Instagram, TikTok é mais recente, né, eu nem mexo muito, mas do Instagram, do Facebook, já tem aí um bom tempo que eu mexo. E foi uma transição muito interessante para mim, antes de me formar e depois que eu me formei psicólogo. O algoritmo, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do tal do algoritmo, né, do Facebook, o algoritmo do Instagram, esse tal de algoritmo que vive mudando. Vive mudando porque tem que mudar mesmo, né, tem que se adaptar às mudanças. Eu acho que uma coisa interessante que eu venho percebendo de um tempo para cá, desde o período em que eu não era formado, né, e era estudante, que eu já observava, e hoje, e quando me formei, é que eu já estou entrando na pauta. Pode entrar, tranquilo? A gente faz mais uma apresentação. Sim, pode entrar. Posso entrar? Depois o Claro. Cândido Renato dá aquela show de apresentação também. E uma coisa interessante é que hoje é muito mais acessível e visível nas redes sociais os psicólogos entrando de cabeça nesse meio, né? Até um tempo atrás, uns 5 anos atrás, né, enquanto eu estava estudando, né, finalizando minha graduação em psicologia, 5 anos não, desculpa, sim, enfim, quando eu estava finalizando a minha graduação, eu me lembro que eram poucos os perfis profissionais de pessoas que conseguiam dar um engajamento no conteúdo. Era um ou outro, né, uma galera que realmente estudava, mas tinha que se empenhar muito. E hoje a gente tem uma dinâmica bem diferente, né? Hoje tem gente que diz que é muito mais difícil, mas também a participação está maior. Eu não acho que seja difícil, eu acho que é desafiador a palavra correta, seria desafiador, porque a gente tem que se adaptar ao nosso profissionalismo e se adaptar a como funciona esse algoritmo, como que funciona a divulgação, como que funciona quem sou eu, pessoa, e quem sou eu, profissional, né? Como que é divulgado esse perfil. Enfim, tem algumas estratégias, tem algumas maneiras que eu quero dar contribuição, mas eu queria ouvir um pouquinho agora do Cândido Renato, acho que seria bacana ele se apresentar para a gente fazer uma mesclagem na apresentação. Bruno, você permite? Claro, eu não tenho que permitir nada, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem cis, branco, eu uso barba, eu sou calvo, eu uso um par de brincos de argola, eu tenho olhos castanhos, sobrancelha grossa. Atrás
de mim eu tenho um aparador com um arranjo de plantas, um quadro da Mona Lisa, e tem também uma negra linda, trabalho artesanal. Mais uma vez eu vou me apresentar, eu sou o Cândido, eu sou formado há mais de 11 anos em psicologia, e durante essa trajetória profissional eu atuei em diversas áreas, desde a psicologia organizacional, educação, área comercial e também a área clínica, e agora faço parte desse movimento político da psicologia. Eu estou no 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia aqui de Goiás, na condição de tesoureiro, na diretoria, e também ocupo a função de presidente da Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Prestação de Serviços Psicológicos mediados pelas tecnologias da informação e comunicação. Embora o tema de hoje seja falar sobre redes sociais, e eu tenho ali uma afinidade com as TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação, o sistema conselho hoje, que a gente define sistema conselho como o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais de Psicologia, ele não tem uma legislação específica que consiga alcançar de forma específica mesmo a divulgação profissional através das redes sociais. O que acontece? O Código de Ética Profissional do psicólogo, ele é o 3º Código de Ética da nossa profissão no Brasil. Ele é um Código de Ética que foi publicado através da Resolução 10 de 2005, no dia 27 de agosto, e é por isso que ele, na verdade, foi publicado no Dia do Psicólogo, né, em 2005, e ele vem mostrando para nós algo muito importante da psicologia e do Código de Ética. O que a gente precisa entender sobre um Código de Ética? A primeira coisa que o nosso Código de Ética é importante que a gente entenda que o nosso Código de Ética traz, não são normativas de como o profissional vai atuar na prática. Por exemplo, o Código de Ética não define como você vai, com qual abordagem você vai atuar na clínica, ele não define quais testes você vai utilizar, porque ele dá ao profissional a autonomia de escolha dos instrumentos, das abordagens, das teorias e das técnicas de trabalho. Mas o Código de Ética, ele orienta a profissão na tentativa de garantir que a psicologia seja sempre preservada, porque quando um profissional não tem uma boa prática na atuação profissional em psicologia, ele não só se coloca em uma situação ruim, mas ele também expõe a psicologia como um todo. E também o Código de Ética, ele tem o interesse em defender os direitos dos cidadãos. Então, a gente entende que o Código de Ética profissional do psicólogo, ele promove uma reflexão, ele foi construído com base de toda a realidade histórica, social e política que a gente vivia lá naquela época, e isso faz parte da constituição daquilo que a gente tem hoje como Código de Ética em Psicologia. E pensando, né, nessa realidade hoje que a gente vive na psicologia brasileira, pós-pandemia, ou, na verdade, durante a pandemia, né, nós ainda vivemos essa realidade, em que os atendimentos pelas tecnologias da informação e comunicação, eles tiveram um aumento exponencial. A gente saiu de, se eu não me engano, eram, antes da pandemia, 130 mil acessos ao site do EPSI, e pós-pandemia a gente passou a ter mais ou menos 1.300.000 acessos
ao site do EPSI. Eu não sei se vocês se recordam, quem é profissional provavelmente se recorda disso, que na época ali do início da pandemia, o site travou, não funcionava, as pessoas reclamavam constantemente, porque elas não conseguiam fazer o cadastro no site, então o Conselho ele precisou reformular aquela ferramenta para dar conta dessa nova demanda. Então, pensando em processos históricos, em construções históricas, e aí a gente entende, começa a entender o porquê que nós ainda não temos uma legislação específica sobre redes sociais, por exemplo, a gente precisa pensar que 3 fatores, eles aceleram a nossa história. Então, a pandemia é um desses fatores, as revoluções também é um desses fatores, e as guerras também são um desses fatores. E vivendo esse momento de pandemia, quando a gente pensava se deveria ou não atender de forma online, de repente passou-se a ser praticamente a única forma que a gente tinha de estar ativo na profissão, de garantir minimamente os cuidados em saúde às pessoas que a gente atendia e promover os serviços de psicologia. Com isso, a gente teve uma modificação muito grande na forma de se comunicar dos profissionais de psicologia nas redes sociais. A gente, né, como o Henrique muito bem trouxe, nesses últimos 5 anos, esse processo ele foi acontecendo ali gradativamente, mas, de repente, pós-pandemia, não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, todo mundo queria estar ali, de alguma forma, se manifestando através das redes sociais. Então, a gente entende que a pandemia, ela transformou esse cenário. E aí, a gente precisa entender o quanto a psicologia, né, ela precisa se repensar, ela precisa se construir novamente a cada dia para dar conta dessas demandas sociais, culturais, políticas que a gente vivencia no nosso cotidiano. Henrique, quer fazer algum comentário? Bruno, quer fazer algum comentário? Não, eu estou aqui só para ouvir. Eu achei maravilhoso o começo, porque já deu uma boa orientação. Eu gostei bastante. Pode continuar. Aí a gente pode emendar daqui a pouquinho, a hora que você entrar no assunto. Tá Do bom. marketing e tal. Vamos lá. O que acontece, gente? Como nós não temos hoje uma legislação específica da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, e eu esqueci de falar, eu também sou membro da Comissão de Orientação e Fiscalização. Então, isso me aproxima um pouco desse mundo da fiscalização mesmo dentro do Conselho e da orientação profissional. Como a gente não tem hoje consolidado pelo sistema conselhos uma normativa, uma resolução que fale especificamente sobre a publicidade ou a exposição profissional através das redes sociais, o que eu vou tentar trazer para vocês são reflexões com base no nosso Código de Ética. Ele, ainda que seja de 2005, em que a gente tinha ali poucas pessoas acessando ou utilizando as redes sociais da mesma forma que a gente tem hoje, é interessante como o nosso Código de Ética ainda assim consegue contemplar a realidade que a gente vive hoje. Então, pensando nesses fatores, a gente precisa entender que lá no artigo 20 do Código de Ética, ele vai dizer sobre o serviço de publicidade, sobre a divulgação e sobre como o profissional deve se comportar para divulgar o seu serviço. E aí, nesse artigo 20 do Código de Ética, ele vai trazer primeiramente o que é permitido, depois ele vai dizer o que não é permitido ao profissional. Então, a primeira coisa que ele vai trazer como permitido é divulgar o nome completo e o número de registro no Conselho Regional de Psicologia. Ele diz que é permitido divulgar os títulos ou qualificações profissionais que o profissional possua, e aí é importante a gente frisar que o profissional ele só pode divulgar títulos
e qualificações profissionais que, de fato, ele possua e que sejam reconhecidas pelo MEC, que sejam também reconhecidas pelo Sistema Conselhos, porque se não forem reconhecidas por essas instituições, esses títulos, muitas vezes, eles não têm valor. Ele pode também divulgar qualificações, atividades e recursos relativos à técnica e à prática que estejam reconhecidas e regulamentadas pela profissão. O profissional, ele pode divulgar o seu serviço. Durante muito tempo, existiu-se um estigma de que o conselho não permitia que o profissional se expusesse, de que o conselho não permitia que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, fizéssemos a divulgação do nosso trabalho. Isso não é uma verdade. Existem orientações no nosso código de ética e a gente precisa seguir essas orientações para garantir um processo de publicidade que esteja dentro da normativa ética estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Continuando, a gente tem o que não é permitido ainda no artigo 20 do Código de Ética. Ele vai dizer o seguinte, que não é permitido utilizar o preço do serviço como forma de propaganda. Então, eu não posso, segundo o nosso Código de Ética, nesse processo de divulgação do meu trabalho, dizer que o meu valor de atendimento é melhor do que o outro, ou de que ele é um valor mais barato. Eu não posso usar o valor do serviço como forma de atrair o sujeito, porque muitas vezes a forma como a gente pode vir a divulgar o valor do serviço, isso pode induzir as pessoas a buscarem o serviço de psicologia. E aí o nosso Código de Ética, ele já diz lá que não é permitido ao profissional de psicologia induzir as pessoas a buscarem o serviço de psicologia. Então, a gente precisa começar a pensar, através dessas orientações que o nosso Código de Ética vai trazer, em alguns aspectos. Quando eu vou buscar a construção de uma divulgação para publicar nas redes sociais, essa divulgação, ela contempla esses itens, eu tenho meu nome completo, eu tenho meu CRP, eu coloco as qualificações que eu de fato possuo, eu ofereço os serviços que são serviços reconhecidos da psicologia, e são também atividades, a gente precisa fazer link com outras partes do nosso Código de Ética, são também atividades que, de fato, eu tenho conhecimento teórico e científico, isso também é extremamente importante. Quando eu faço a divulgação, ela é uma divulgação sensacionalista, ela é uma divulgação que induz as pessoas a buscarem o serviço de psicologia? Qual é o objetivo da minha divulgação? Qual é o objetivo da minha publicidade? Isso precisa estar muito bem definido. O que eu quero é ganhar autoridade naquilo que eu faço, ou eu apenas quero ter visibilidade? O que é que está em jogo quando a gente se expõe na rede social? Isso são coisas que assim, eu estou tentando trazer como reflexão, porque o nosso Código de Ética ele não faz isso de forma tácita, né? E aí, continuando ainda pelo artigo 20, a gente não pode, né, não é permitido ao profissional fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou melhor do que o outro. Não posso dizer que o meu serviço e a minha atuação profissional é melhor do que o outro. Isso jamais a gente pode fazer. Eu também não posso propor atividades que são privativas de outras categorias profissionais. Então, eu, enquanto psicólogo, eu não posso dizer que eu vou fazer uma atividade que vou falar isso porque isso a gente tem visto muito nas redes sociais, né? Não como psicólogo, né? Pelo menos eu nunca vi psicólogo oferecendo esse serviço, então é de uma forma mais ilustrativa. De que eu, enquanto psicólogo, vou aplicar botox na pessoa, ou que eu vou fazer ali como é que chama mesmo aquele o serviço enfim, aquele serviço que deixa, segundo eles, deixam as pessoas mais bonitas. Por quê? Porque essa não é uma atividade do profissional de psicologia. Então, eu não posso divulgar que eu, enquanto profissional de psicologia, realizo atividades que não são do profissional de psicologia. Também não é permitido ao profissional realizar divulgações sensacionalistas das atividades profissionais. E aqui, gente, começa eu acho que nos dá algumas
algumas possibilidades de reflexão sobre o que a gente vive hoje. Porque depois da pandemia, a gente viu uma harmonização facial, alguém falou isso, é esse mesmo. A gente viu uma crescente publicidade através dos Reels do Instagram. E essa ferramenta é uma ferramenta que o Henrique talvez possa nos falar melhor depois, que promove uma grande visibilidade, mexe muito com o algoritmo do perfil, enfim, é hoje uma das melhores estratégias de divulgação através do Instagram. E aí, a gente vê profissionais dançando, a gente vê profissionais trazendo de forma cômica a história de alguns pacientes ou alguns questionamentos sobre dinheiro, mas assim também de forma cômica. E aí eu, desse lugar que eu ocupo hoje, o Conselho ele recebe diversas denúncias realizadas com base em diversos tipos de divulgações nas redes sociais, tanto por profissionais quanto pela sociedade. Profissionais porque eles questionam se isso é ético e pessoas da sociedade, elas, por vezes, se dizem ofendidas com alguns conteúdos compartilhados pelos profissionais de psicologia em suas redes sociais. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte, o que eu quero promover? O que eu estou comunicando? A publicidade que eu estou fazendo é uma publicidade que induz a pessoa a buscar o serviço de psicologia? Ela é uma publicidade que pode, em alguma medida, fragilizar ou fazer com que as pessoas se identifiquem de forma negativa com o que está sendo divulgado e isso promover um sofrimento para o sujeito? A gente precisa pensar nisso quando a gente se posiciona nas redes sociais. Porque quando eu me posiciono nas redes sociais, eu tenho que entender que tem uma outra pessoa lá do outro lado que eu não conheço a realidade, que eu não sei da condição financeira dessa pessoa, se ela vai ter condições de buscar o meu serviço. E aí, se eu faço uma publicidade que é sensacionalista, é uma publicidade que sensibiliza o sujeito, que provoca algum tipo de sofrimento nessa pessoa, qual é a minha responsabilidade nessa história? A gente precisa pensar sobre isso. Outra questão também importante, está escrito lá no artigo 2 do nosso Código de Ética, sobre o que não é permitido ao profissional de psicologia. Aí ele vai falar realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. O que eu já vi nas redes sociais? Pessoas postando foto com o paciente, falando de resultado do processo terapêutico ou outros resultados advindos das práticas psicológicas, isso eu já vi. Essa exposição da pessoa, por mais que naquele momento você tenha a autorização do sujeito para fazer, e aí eu estou me colocando no lugar, inclusive, de profissional. A gente sabe que muitas vezes, enquanto a relação ela flui bem, às vezes as pessoas nos permitem fazer algumas coisas, como, por exemplo, divulgar, né, a foto e, enfim, publicizar algum tipo de resultado de processo terapêutico. Mas se lá na frente essa relação sofre algum conflito, talvez isso possa servir para essa pessoa denunciar você no conselho, dizer que você expôs algum tipo a intimidade dela. Né? Então, a gente precisa pensar não só no agora, e não só no resultado que a gente vai ter com o que a gente está construindo nesse momento, mas também precisa pensar um pouquinho à frente, porque o que a gente faz hoje, querendo ou não, nos constrói e nos marca enquanto profissionais lá no futuro. É resultado, eu sou o resultado do que eu construo hoje enquanto profissional. Essas coisas, muitas vezes, elas não ficam apagadas, né? Elas vão ganhando notoriedade. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Outra coisa que eu acho que é importante é a gente pensar nos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo, no parágrafo 2º e no parágrafo 5º. O parágrafo 2º, ele diz assim:
O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quando eu faço uma divulgação dos meus serviços em psicologia nas redes sociais, será que essa divulgação ela pode promover saúde e qualidade de vida para as pessoas e para as coletividades? Será que as divulgações que eu faço nas minhas redes sociais, elas podem contribuir para a eliminação de quaisquer formas de violência, negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão? Eu posso, enquanto profissional de psicologia, pensar de forma ética, porque o nosso código de ética nos coloca nessa posição de pensar nas relações de poder e do lugar do indivíduo nessas relações de poder. Então, será que eu posso utilizar a divulgação para fazer a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas? E aí, no parágrafo 5º, ele está dizendo assim, ó, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da psicologia, da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então, lá nos princípios fundamentais, no parágrafo 5º, está dizendo assim, ó, que nós, psicólogos, devemos contribuir para promover o acesso da população às informações. Então, por exemplo, se eu sou profissional e eu quero divulgar o meu trabalho, e aí eu não estou dizendo que essa é a única forma de fazer, né, gente? Estou trazendo aqui formas ilustrativas mesmo. E aí eu quero falar sobre violência psicológica. E eu trago ali os exemplos de violência psicológica, coloco o embasamento científico, trago uma construção bacana do que é a violência psicológica. E aí alguém vê a minha publicação e através daquela publicação, a pessoa percebe que ela vivencia uma situação de violência psicológica e antes ela nunca tinha percebido aquilo. E a partir do momento que essa pessoa passa a perceber que ela vivencia uma situação de violência psicológica, talvez ela possa tomar uma providência. Então, existem formas de fazer a divulgação do serviço de psicologia que conseguem abarcar estas realidades. Porque o que a gente, assim, não mais tem visto, mas o que tem surgido muito de denúncia de profissionais de psicologia, que às vezes expõem a intimidade das pessoas nas redes sociais, que fala sobre resultados, que fala sobre preço como forma de instigar as pessoas a buscarem os serviços, que às vezes transforma a história do paciente em um Reels cômico, com o objetivo de quê? Né? A gente tem denúncias no conselho, por exemplo, de pessoas que chegam lá e dizem assim, olha, o profissional X fez um vídeo X de forma cômica, relatando uma determinada história. Essa história é minha. E a pessoa se reconheceu na história do profissional. E essa pessoa, ela entrou em um sofrimento por conta do vídeo que foi feito pelo profissional. Então, a gente precisa pensar no que é que a gente está fazendo. O que eu faço nas redes sociais, ainda que seja para divulgar o meu trabalho, é óbvio que eu quero divulgar o meu trabalho. Né? A gente vive num mundo em que eu preciso me alimentar, eu preciso ter lazer, eu preciso ter uma série de coisas que perpassam pelo monetário, que perpassam pelo nosso sistema capitalista, que é o que a gente vive hoje. Então, eu, enquanto profissional, quero divulgar o meu trabalho, mas essa divulgação, ela precisa seguir algumas orientações éticas. Ela precisa ter um objetivo. E aí eu acho que eu nem sei se eu posso dizer isso, que ela precisa ter um objetivo que vá além do alcançar pessoas para que essas pessoas se tornem futuros clientes, pacientes ou consumidores do serviço de psicologia. Mas pensando no que o nosso código de ética nos exige enquanto profissionais, talvez, sim, aquilo que a gente constrói nas redes sociais
precisa levar uma informação que seja científica, uma informação que promova saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. E aí, pensando no que é o tema proposto, né, da nossa palestra, quais são as oportunidades que o profissional tem hoje nas redes sociais? Eu acredito que uma das oportunidades é a publicidade do trabalho da psicologia, outra oportunidade é publicizar a psicologia enquanto ciência, e uma terceira possibilidade, que a gente já falou de todas essas aqui que eu estou trazendo para vocês, é tornar acessível informações que possam promover a saúde, a qualidade de vida e a garantia dos direitos humanos das pessoas. Eu entendo, né, a realidade que a gente vive hoje, mas nós, enquanto profissionais de psicologia, que temos um código de ética, que é signatário dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surgiu ali muito amarrado com a Constituição Cidadã de 1988, que nos traz, enquanto sociedade, uma série de garantias que antes a gente não tinha, e garantias sociais, garantias de saúde, a gente precisa questionar qual é o nosso lugar nas redes sociais e o impacto do que a gente faz nas redes sociais na vida das pessoas. Acho que, para iniciar, a gente pode ficar por aqui. Para iniciar. Henrique. Achei muito interessante para iniciar, eu realmente gostei. Cândido Renato, que excelência em exemplificar e explicar sobre tudo isso, foi muito bom ouvir. Dando continuidade, né, entendendo que acontecem essas denúncias, né, e frequentemente acontecem essas denúncias, isso acontece porque o profissional tem uma dificuldade de entender quem ele é e qual a imagem que ele tem que passar nas mídias. E isso é um processo difícil, porque ele vai o oposto ao que o Código de Ética Profissional da nossa categoria fala, porque as redes sociais é a intenção de ganho de visibilidade, para que esse ganho de visibilidade traga aí, né, na maioria, questões financeiras, né? Captação, fama, né? E isso, no final das contas, acaba trazendo uma captação financeira. Mas isso só vai acontecer e acontece porque o profissional tem dificuldade de entender quem ele é. Qual é a imagem que ele está passando dele? Qual que é o conteúdo que ele está passando dele? Eu vejo profissionais que crescem assim, muito rápido, porque ele entende qual é o nicho que ele quer entrar, ele entende qual é a especialização, ele entende qual é a mensagem que ele quer passar. Ele passa uma mensagem de quem ele é, qual é a especialidade dele. Eu não estou nem falando de especialização no pós-graduação, estou falando de especialidade, aquilo que ele tem amor, carinho, que ele mostra. E aí, quem acompanha fala, caramba, olha só, tem ali uma psicóloga, um psicólogo que fala sobre relacionamento abusivo. Nossa, que legal o conteúdo dessa pessoa. E aí a pessoa entra ali, vai conhecendo. É claro que no meio dessa especialidade vão ter outros conhecimentos, mas a forma que a pessoa vende essa imagem dela só acontece porque ela mesma entendeu qual é a imagem que ela está passando para aquele grupo de seguidores. E isso o que acontece é que quem não entende isso é que acaba fazendo. Não estou dizendo que é errado fazer dancinha, tá? Não é isso. Mas são aqueles tipos de profissionais que vão postar várias dancinhas e danças e danças e dublagem, né? Porque tem a opção de dublar, né? Você faz uma dublagem, mas talvez para a família é engraçado, talvez para os amigos é engraçado. Ah, que legal, você viu fulano ali, amiga, você tá legal, né? Fazendo essas dublagens, tem tudo a ver com você. Mas no final das contas, né? Quando a gente vai pensar, desculpa, gente, aqui tá movimentada a rua. Quando a gente vai pensar no macro, né, nos seguidores, né, e tem gente que tem muitos seguidores. Qual que é a imagem que esse profissional está passando? E isso é difícil, né? O profissional tem que olhar para qual é a imagem que ele quer passar. Então, para quem está ouvindo, né, que está acompanhando aqui a nossa palestra, pense, qual é a imagem que você quer passar do seu trabalho
levando em consideração o código de ética, né, do profissional, para promover uma saúde, né, informação, saúde, e isso pode ser feito com humor, pode ser feito com um quebra-gelo, um vídeo de quebra-gelo, pode ser feito, mas que antes de fazer isso, a gente tem que entender o que a gente quer passar da nossa imagem. E isso é bem importante, muito importante. Uma coisa que eu acho que é interessante tem algumas empresas, e profissional também, dessa área de marketing digital, que já tem um entendimento de como orientar psicólogos. E eu já vi psicólogo que entrou nessa parte de marketing digital que consegue dar uma boa orientação. Não vou dizer que eu conheço vários, porque não, mas um ou outro eu conheço. E a orientação é bacana, porque eles mostram que, olha, não é errado você fazer uma dança, mas isso vai render em quê? Né? Que está passando? Qual que é a mensagem que você está gerando? Qual que é o conteúdo? Felipe, eu posso fazer talvez um parênteses aí, Pode. porque eu estava pensando nisso hoje à tarde, enquanto eu elaborava o material. Aí eu pensei comigo assim, eu iria num médico que dança nas redes sociais, assim, só porque ele dança nas redes sociais, né? Eu marcaria uma consulta porque eu achei massa o cara dançar nas redes sociais. Acho que esse não seria um dos critérios de escolha para mim. Aí eu me fiz esse questionamento, sabe? Sim, e o que alimenta, né, o que reforça as pessoas a buscarem essa ideia é porque a gente vê, eu não vou falar da nossa categoria só, tá, exclusivamente psicólogos, mas é porque é muito comum a gente ver pessoas que nem são especializadas, não entendem tanto do assunto. Outros profissionais criticam e tem muitos pacientes, clientes buscando. Então, a visibilidade vai para o financeiro. E quando a visibilidade vai para o financeiro, a gente cai no código de ética, que o nosso papel enquanto profissional, né, enquanto psicólogo, não é essa parte financeira. A gente precisa, mas o nosso papel se eu tiver errado, você me corrige, né, Cândido? É o juramento que a gente faz de promover saúde emocional e saúde mental para as pessoas. Esse é o juramento que a gente faz. E aí, quando a gente entra nesse ponto, e foi muito boa a sua contribuição, porque muita gente realmente avalia, tem a massa que gosta dessa fama, que, eu quero passar com o doutor fulano, eu quero passar com fulano, ciclano. Só que uma grande parte, né, dessas pessoas olham com outros olhos. E às vezes não é nem que o conteúdo é ruim, é porque o conteúdo é incongruente. Porque o profissional tem dificuldade de deixar claro qual é a mensagem que ele está passando com o perfil dele. Vou falar de mim. Eu mesmo penso, eu estou na área do humor, eu gosto da área do humor, eu convivo com o humor, né? Eu estudo o humor, eu conheço humoristas, vários, inclusive hoje mesmo eu fui participar de uma gravação com alguns humoristas. E eu fui convidado para dar o meu parecer profissional sobre aquela questão do humor. Então, quem me segue por dois motivos. Um, ou mais, né? Esse é o que eu ouço, né? De quem me segue. Eu tenho essa ligação com o humor, ou seja, eu entendo o humor, eu entendo a função do humor, eu entendo como trabalhar esse humor para as pessoas que gostam de ir por esse caminho. E o segundo ponto é que eu deixo claro, pelo menos eu faço o melhor que eu posso, para deixar claro que eu estudo isso. Deixo ali, então tem os meus memes que eu posto, né? Tem alguns stories que são engraçados, né? Sigo a risca de não expor ninguém, que aliás, eu nem gosto disso. Eu acho que eu não me sentiria bem sendo exposto sem, mesmo com a minha permissão ou sem a permissão, é aquilo que eu escrevi até num comentário aqui. Às vezes a pessoa fala assim, não, me posta, usa o meu caso para me expor e tal, porque a pessoa às vezes quer, mas e quem vai ver? Né? Será que isso não vai manchar por exemplo, nossa, e as fantasias, né, que a sociedade cria, né, do tipo, nossa, mas eu posso não fazer terapia com esse profissional, mas e se eu fizer com outro, será que o outro vai me expor igual esse me expõe? Então, eu não gosto disso.
eu costumo fazer o máximo para deixar isso bem claro, né? Os memes são criações fictícias, né? Ali está uma função de humor, e aí eu trago muito o estudo que o humor tem função organizadora emocional. Então, eu trago esse ponto. Mas a dificuldade que eu vejo é que tem alguns psicólogos que às vezes vão lá e postam meme. Não é ruim postar meme, mas qual a finalidade, qual a função daquele meme? Né? Qual que é a finalidade daquele post? E às vezes não tem, porque nem o profissional pensou nessa finalidade. A gente tem que pensar nessa finalidade. E isso é o ponto que eu acho que é bem importante. O conteúdo, né, que a gente está gerando, aonde a gente quer chegar, e antes de tudo isso quem nós somos, né? Qual que é a visão de nós mesmos. Eu acho que eu diria que seja, eu até não tinha pensado nisso, mas eu diria que é um tripé, né, dessa ideia do que é o profissional na rede social. Da minha parte, eu acho que eu finalizei, acho que é bom agora o Cândido falar. Quer contribuir? Quer contribuir? Quero. É porque, assim, como eu citei o exemplo, né, das danças, eu quero já dizer para vocês que eu não tenho nenhum problema com a dança, gente. Eu acho que cada um faz o que quer e usa o que tem, né? A questão não é essa. Assim, o que geralmente eu vejo, e não só de profissionais de psicologia, de pessoas que usam da dança para fazer o Reels e apresentar conteúdos profissionais, são conteúdos muito rápidos. São conteúdos que, às vezes, como o Henrique disse, não tem uma finalidade específica, a não ser a dancinha do TikTok ali. Né? Mas isso eu estou trazendo da minha percepção, do meu olhar, que talvez seja um pouco mais crítico, né? Não tô, inclusive, nem falando enquanto conselho aqui, porque eu não estou sendo convidado, não fui convidado pelo conselho, fui convidado pela faculdade, né, Bruno? Então, assim, o que eu acho que é importante, né, nessa história toda é a gente pensar no que o Henrique traz da finalidade, do impacto que isso causa, pode vir a causar nas pessoas. A comédia, ela é extremamente saudável, né? A comédia, ela existe há milhões e milhões de anos, ela sempre fez parte da realidade humana. Agora, com o que eu faço comédia? Com o sofrimento do outro? Com a história do outro? O que é que eu estou buscando, né, nesse processo todo? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, porque, como eu disse anteriormente, tem um outro ali do outro lado. Tem um outro sujeito que eu não sei como é que ele vai ser impactado por aquilo que eu faço, enquanto profissional. Porque, por vezes, as pessoas elas têm perfis nas redes sociais que são, vou chamar aqui essa palavra está na moda, né? De híbrido, que são perfis profissionais, pessoais ao mesmo tempo. Então, a gente às vezes não sabe quando é que o profissional está falando ou quando a pessoa está falando. E isso é algo que a gente precisa pensar quando a gente se posiciona nas redes sociais, porque existe no nosso código de ética também algumas orientações sobre como o psicólogo deve agir diante da sociedade, quando fala sobre questões ideológicas, quando fala ali sobre uma variedade de questões sobre o que o profissional não pode, por exemplo, induzir o paciente. E aí, quando eu exponho às vezes, algumas posições, isso pode chegar para o sujeito, para algum sujeito, olha, o profissional X está induzindo as pessoas a fazerem determinadas coisas. Né? Então, essas reflexões, eu acho que é isso, elas são importantes de serem feitas. Por que reflexões? Porque a gente, hoje, ainda não tem uma normatização, uma resolução específica para a publicidade através das mídias digitais. Eu gostei bastante do que você falou, né, sobre como, né, gerar humor. E isso é uma coisa que eu tenho estudado, né, estou estudando, né, e não é só eu, tá, gente? Eu tenho uma amiga psicóloga, a Juliana, nós dois estamos à frente, né, dessa pesquisa. É uma pesquisa quantitativa bem interessante.
E mais de 100 humoristas brasileiros já participaram, inclusive até de Portugal, Angola, alguns outros também de fora. Mas esse é o outro dado, né? Mas no dado nosso nacional, com esses humoristas brasileiros, em geral são pessoas do stand-up, né? Que é a área que a gente quis entrar mais a fundo, que é o que eu acho que está mais forte hoje, né? Mas aí, ainda assim tem algumas pessoas que fazem, né? Que não são só do stand-up, né? São de cursos, palhaços, né? Enfim, de outras áreas do humor. O que eu acho que é interessante é que até para quem é da área da comédia sente essa dificuldade de como fazer comédia. O Murilo Couto, ele fez uma piada num show dele falando sobre atropelar ciclistas. E ele faz ali uma premissa que ele usa esse argumento e aí ele faz o humor. E ele foi basicamente quase cancelado, né? Ou cancelado, né? E então, assim, no meio do humor é difícil fazer humor, né? Eu não quero ir muito pro lado do humor, só vou pegar aqui o link, né, do que a gente falou, porque tá ali linkado também com os psicólogos que vê um áudio legal, aí quer dublar, vê uma situação e tal, e quer fazer um humor daquilo. Porque o humor atrai visibilidade, eu sei bem disso. E voltando ao Murilo Couto, então ele foi cancelado. E o humor no palco tem a função fictícia. Né? Murilo Couto, ele, embora que se ele concorde que atropelar ciclista seja correto, ele não vai expor isso de forma teatral num palco. Né? Ele falaria isso numa roda de amigos, ou sei lá, para alguém específico. Mas ali no palco tem toda uma criação fictícia, né? Tem todo o ambiente, um preparo. E o que eu quero trazer? Se nesse ambiente em que as pessoas pagam para estar lá, que as pessoas conhecem aquela figura pública, sabem a forma de humor daquela figura pública, e vão lá e vão ouvir aquilo, sabendo mais ou menos da mecânica, né, da persona daquele humorista, e não gostam, imagina de um profissional que aleatoriamente passa no Reels, e ali vem uma informação que ou é incongruente ou é imoral, então isso causa um choque. E aí tem um ponto delicado, porque mostra novamente, igual eu falei lá no início, que tem pessoas que estão desgovernadas nas redes sociais. Então, hora tá jogando meme, hora tá fazendo dancinha, hora tá falando sério, hora tá chorando, hora tá... A rede social, a gente tem que entender o nicho do nosso nicho, da forma que a gente trabalha, da mensagem que a gente quer passar. Essa incongruência ou essa imoralidade que pode acontecer nessa transmissão de imagem, de reels, de vídeos, né? Ela vai acontecer porque a gente não tem essa consciência, essa mecânica, esse aprendizado. Então, a gente tem que se atentar muito. Por exemplo, no meu perfil, né, no meu Instagram, ali eu coloco memes. A minha página de memes, ela já é antiga. Ela já tem mais tempo, porque antes de eu ser psicólogo, ela já era de memes. Ela tinha outra temática de memes. Eu fui transformando ela em memes. O meme, quando a gente posta, ele tem um fator interpretativo. Então a gente tem que estar bem consciente de qual a mensagem que aquele meme vai passar. Eu já errei? Já errei. Quantos erros eu cometi? Eu me lembro de 3 memes que eu cometi um erro muito grave. Um porque tinha uma questão social muito forte em que eu não vi, tinha uma questão de crítica social, mas que atacava muito forte, a interpretação dava a ideia de ataque a uma pessoa de classe social econômica não privilegiada. Um outro meme que eu postei dava uma conotação desculpa, esqueci agora a palavra, sexista. E um terceiro meme que eu lembro que eu compartilhei foi porque ele dava um tom de ironia e ele ironizava a elite. Não que eu vou falar de questões sociais aqui, porque nem é o foco. Nesses 3 memes que eu postei, alguns seguidores que entendem como eu atuo, né, que entendem qual que é a minha mecânica de humor da minha página, mandaram mensagem para mim. Imediatamente eu apaguei,
né? Coloquei um post na sequência explicando o porquê eu apaguei, né? Porque tinha uma situação. E aí, o que acontece? Foi um aprendizado, mas tem questões que são aprendizados que são extremamente perigosos. Esses 3 memes que eu lembro que durante esse tempo que eu postei, um deles que eu postei eu não era formado, 2 eu já estava formado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eles eram muito interpretativos. Então, assim, foram algumas pessoas que já me seguiam, que entendiam, que entraram em contato. Mas e se não é? Como é que fica, né? Então, isso é uma lapidação, mas é muito legal falar sobre esse tema. Eu acho que o Bruno foi genial em trazer isso, né, esse tema para a gente conversar, porque prepara, vocês que estão ouvindo a nossa... de novo, desculpa, gente. É muito bom que o Bruno, né, fez esse convite, porque para vocês que estão aqui ouvindo, né, assistindo nosso bate-papo, nossa palestra aqui, isso já dá uma consciência que muitos profissionais que estão aí já formados há algum tempo, que fizeram o juramento, que passaram pelo código de ética, não têm esse preparo de marketing. E às vezes a questão não é só o marketing, né? A questão é também de identificação, né? Esse processo de identificação. Tem uma pergunta aqui interessante que colocaram. E os estudantes, na visão de vocês, vale do estudante desde a formação ir trazendo a psicologia para a rede social, essa psicologia para a rede social? Eu não entendi direito a pergunta. Você entendeu, Cândido? Entendi, porque a gente tem algumas denúncias sobre esse tema. O que acontece? Você, inclusive, Henrique, trouxe um pouco disso, mas eu não sei se essa é a sua realidade. Mas muitos estudantes de psicologia, eles começam a construir um perfil profissional antes de serem profissionais de psicologia. Ah, tá. Agora eu entendi. Desculpa te cortar. Agora eu entendi a pergunta. Sim, eu já vi muito isso e vejo. Então, assim, eu acho que a pergunta é sobre isso. Se é válido, eu acho que, assim, não tem nenhum impedimento, e eu acho que é válido, porque você precisa, se é o seu desejo, né, ocupar esse lugar nas redes sociais, começar a construir isso de algum lugar. Agora, tem uma questão muito interessante sobre redes sociais. Eu fiz um curso na IESP em São Paulo, exatamente sobre marketing digital. A gente muitas vezes acha que a gente precisa ter um grande número de seguidores no Instagram para poder ter visibilidade através do marketing digital. E aqui eu não estou falando de rede social, estou falando de marketing digital. O Instagram, de forma orgânica, ele só entrega as nossas publicações para 3% dos nossos seguidores. Às vezes, isso se multiplica um pouquinho mais, dependendo da quantidade de engajamento que aquela publicação tem, né? De quanto de engajamento o perfil tem, mas, em média, são 3%. O que hoje os estudos de marketing mostram que é importante da presença profissional no meio digital? É Google, esses canais de busca, porque geralmente quando a pessoa ela precisa de um serviço de psicologia, ela vai buscar ali, psicólogo em tal região, psicólogo não sei o que lá, e se você tem essa construção, né, no Google, se você está ocupando um lugar estratégico ali na primeira página, geralmente você consegue ter um alcance maior. Mas voltando à pergunta aqui do profissional, do estudante de psicologia, né, eu acho que é importante, se a pessoa deseja utilizar futuramente esse canal como uma forma de divulgar o próprio trabalho, ou se a pessoa tem o desejo, por exemplo, de construir um perfil nas redes sociais que promova saúde e qualidade de vida, ou se a pessoa ela tem o interesse em levar o conhecimento científico da psicologia e socializar com a comunidade, eu acho que são ferramentas extremamente importantes. O que a gente, às vezes, recebe de denúncia no conselho sobre perfis de estudantes? O estudante vai lá e coloca assim, psicólogo em formação. Para tudo, você não é psicólogo. Você não é psicólogo em formação. Não existe psicólogo em formação. Existe estudante de psicologia, existe acadêmica de psicologia, acadêmico de psicologia. Psicólogo em formação não existe. Se você coloca psicólogo em formação, você está dizendo que você tem um título que você não tem.
e aí você corre o risco de ser processado, né, por exercício ilegal da profissão, porque você está se apresentando enquanto um profissional de psicologia, sem ser. Eu vejo que esse é um dos grandes motivadores de denúncia no Conselho Regional de Psicologia, e também, muitas vezes, cai naquela questão que eu já trouxe anteriormente, do quantas vezes a publicidade que é feita é uma publicidade que é ofensiva, é uma publicidade que, por vezes, não consegue ter um retorno positivo para a sociedade. Bacana, eu gostei dessa contribuição do psicólogo em formação, porque é bem comum, na verdade, ver isso, né? E às vezes é um detalhe, não é que a pessoa tem uma má intenção, mas é um detalhe de não orientação. E foi muito legal você me falar isso, porque eu tenho muitos seguidores que são estudantes de psicologia, e aí é interessante que eu oriente isso, foi bem legal. Tem uma pergunta aqui que é, você acha que o profissional que não se promove, né, ou promovesse, mas acho que promove nas redes sociais no momento atual, seria muito prejudicado? Então, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a fazer algo que não gosta, porque senão sai mal feito. E se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Eu dei eu estava conversando com uma amiga psicóloga e ela, nesse caso, não é supervisão, né? Foi uma amiga psicóloga e ela fez essa pergunta, né? Porque eu atuo na rede social e ela falou: eu não tenho vontade, mas todo mundo faz, você acha que eu tenho que fazer? Eu falei: não, a sua agenda tá como? Sua agenda? Tá mais ou menos assim, assim, assado. Tá, então você pode fazer o marketing com a agenda que você tem, com os pacientes que você tem, né? Fazer marketing com a cidade, né? Porque ela mora numa cidade que não é uma cidade tão grande, então dá para fazer um marketing diferente. O marketing não é só marketing digital, e às vezes isso é um dos problemas que eu vejo às vezes, sabe? A pessoa fazendo um conteúdo ruim, porque não gosta. E aí também não quer pagar, né? Não quer pagar quem. Só te interrompendo um minutinho, Henrique. O marketing digital não é só rede social, né? Na verdade, o marketing Isso. digital existe uma pluralidade de Isso. ferramentas que podem, inclusive, ser utilizadas por pessoas que não querem aparecer. Isso. E aí que eu ia entrar até nesse ponto quando a pessoa fala, mas eu não quero pagar também. Mas como assim? Aí complica, né? Então, como que vai fazer esse marketing, né? Como que a gente vai gerar esse marketing? O marketing ele vai muito além, né, das redes sociais, mas ele também ele está muito mais longe disso. É que quando se fala em marketing digital, as pessoas têm uma tendência a ir muito para as redes sociais. Então, assim, uma coisa importante é quais ferramentas de marketing digital que tem disponível, né? De repente pagar um tráfego pago, né? O Google, né? Até mesmo na rede social mesmo também tem, né? Um tráfego pago, né? Indicação em alguns casos, né? De forma ética, né? Como, né? Fazer? Eu acho que eu respondo essa pergunta dizendo que vai prejudicar mais fazendo um conteúdo ruim do que deixando de fazer esse conteúdo ruim. Acho que isso vai prejudicar mais. Fazer um conteúdo ruim, ninguém vai seguir, ninguém vai buscar, né? Tem que fazer um investimento, porque o marketing digital tem que ter investimento até ganhar uma força que se torna, entre aspas, autossuficiente. Eu acho que respondendo essa pergunta é importante falar isso. E a questão também do plágio, né? Que é muito comum o pessoal criar uma página com frases, citações e usar a palavra de outra pessoa como se fosse dela, né? A gente ainda está, o código penal se aplica a gente também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Essa questão do plágio. Não, e tem uma questão, Bruno, que é o seguinte, eu exagero, eu gosto de fazer um overacting, assim, da minha raiva, que eu não tenho, é difícil eu sentir raiva, então quando eu faço assim é no overacting mesmo. Mas não é que eu sinto raiva, é só para ser teatral mesmo. Mas eu sinto uma raiva, não é raiva, das pessoas que pegam uma imagem de um outro profissional que tem 50 mil seguidores, dá um print daquela imagem e cola na página dela.
E nem põe legenda, vai sem legenda mesmo. Além de usar a imagem do outro profissional, tal. É aí que tá, né? A gente tem que ter a nossa cara, né? A gente tem que ter a nossa estrutura, né? Olha, como é que é o nome? Designer. Tem designer que cobra R$ 250 para fazer os 4 moldes de redes sociais. E tem tráfego pago de algumas cidades que às vezes não são tão grandes, que nem é caro, que dá para pagar também. E esse molde, você coloca uma imagem que você cria, uma frase que você cria, você tem ali um processo criativo, e você coloca uma legenda que você gosta. Isso vai atrair muito mais do que você copiar uma imagem e colar, né? Do que você não investir numa pesquisa no Google. É difícil, né? Esse plágio acontece muito, mas eu acho que o plágio, assim, o plágio não é um problema, mas o que eu acho que é mais grave é a pessoa não se dar nem o trabalho de criar um conteúdo parecido, né? Ou se inspirar, porque, gente, é normal, a gente se inspira, né? Pô, vi um negócio legal, poxa, que bacana, acho que eu queria usar esse tema, essa frase de um outro jeito, me inspirei. Aí vou lá, crio a minha arte, ou pago para alguém um designer que cria a imagem e jogo, né? Coloco ali, né? Faço uma dedicação. Agora, copiar a imagem do amiguinho e jogar na sua página, além de ficar uma estrutura esquisita do Instagram profissional, ainda também não apetece, né? Não é legal. Então, eu acho que respondendo, né, todo o conjunto de perguntas, né, o conjunto da pergunta, desculpa, é melhor não fazer, né, um marketing nas redes sociais, né, e aplicar um pouquinho, investir um pouco aí num tráfego pago, do que você ficar tentando, porque não é todo mundo que tem um processo criativo bem desenvolvido. E se não tem esse processo criativo bem desenvolvido, paga para alguém, porque às vezes a mensagem você tem, o seu profissionalismo você tem, as ideias, né? O profissional trabalha bem, mas infelizmente isso não é uma pessoa muito criativa, né? Então paga alguém, né? Você pagando alguém, isso vai reverter. Eu estou acompanhando uma pessoa no meu Instagram que fez essa mudança e tem tido bons resultados. E aí tem um outro parâmetro, número de seguidores, né? Eu estou focando um pouco mais nas redes sociais, que é um pouco minha praia, tá, Cândida? Aí depois você contribui com as outras partes suas, que eu acho que é bem legal. Tem pessoas que acreditam que o número de seguidores vai equivaler em pacientes e clientes. Não é uma regra. Tem pessoas que têm 2.000 seguidores, que é um número normal. E tem uma agenda cheia, assim, 80% da agenda tá cheia. E, pô, super legal, tá ali fazendo uma rede de indicações, né? Tá produzindo conteúdo eficaz. Então, assim, tomar cuidado com essa questão de número de seguidores, porque isso é um problema. E só uma observação, quando o Henrique fala de tráfego pago, gente, não é seguidores comprados, tá? Porque fica muito evidente. Eu vi a página de uma psicóloga agora essa semana mesmo no Instagram, que é óbvio que eu não vou dar nenhum tipo de referência para vocês não acharem ela, mas ela tinha lá um número bem elevado de seguidores e o alcance das publicações era muito baixo, né? Então, eu abri algumas publicações, tinha lá 5, 10 curtidas, e ela tinha 12.000 seguidores, né? Então, alguma coisa estava errada, e eu abri os seguidores para ver, né? A gente tem aquele espírito de Sherlock Holmes, né? Eu fui olhar os seguidores, tinha um monte de seguidor que, obviamente, não eram brasileiros, né? Alguns com caráter de perfil falso. Então, entendam, inclusive, isso que o Henrique falou é bem sério mesmo, né? De ter um número de seguidores alto, mas não ter esse alcance orgânico, não adianta nada, né? Fora que a própria rede vai identificando quem tem servidor falso e acaba limitando o seu alcance, né? Então, o tráfego pago é pagar para a plataforma fazer a sua mensagem chegar a quem mais interessa, né? Isso é diferente de comprar seguidor,
que é o que alguns psicólogos fizeram. Sim. A Ana Paula fez um comentário aqui, talvez eu tenha me expressado de uma forma ambígua, né, ou até errado mesmo, né, que podemos compartilhar o conteúdo do outro profissional, sim, porém mostrar a página dele, deixar claras as legendas, tal. Agora roubar e tirar a fonte é errado mesmo. Eu quis dizer o seguinte, quando a gente... Não é errado fazer isso, né? Você tirar um print e repostar um conteúdo de outro profissional, não é errado. O que eu quis dizer, só para completar a minha ideia, é o profissional que faz uma salada de posts de outros profissionais. E isso é muito comum. Isso não é incomum, isso é comum. E além de fazer essa salada de posts, fica esquisito o perfil, às vezes, do profissional, os seguidores, né, às vezes não gostam, ou não tem uma impressão esquisita daquela grade. Além disso, também não coloca os créditos, que isso dá raiva mesmo. Isso eu sinto raiva. Isso eu sinto raiva de verdade. O não dar crédito, esse dá raiva. Mas o que eu quis dizer, eu acho que eu me expressei errado, ou talvez muito teatral, né? Não é que é errado repostar o conteúdo do colega. O que eu acho que é ruim, não é que é errado, mas é ruim, fica feio e fica desconfortável e também mostra assim, que a pessoa talvez não está muito engajada em criar o próprio conteúdo, virar aquele mosaico de repostagem de outros profissionais. E aí acaba que isso não converte, né? Porque quem está vendo uma mensagem terceirizada. Qual que é a identidade que a pessoa tem em repostar de vários profissionais? A gente, quando pensa nas redes sociais, a gente tem que mostrar a nossa identidade. Qual que é a identidade que a gente mostra de nós quando a gente reposta vários outros profissionais? A gente está terceirizando outros profissionais e não estamos repostando a nossa imagem, a nossa missão, a nossa ideia, o nosso valor. A gente está repostando de outros. Então, é nessa ideia que eu quis dizer, entendeu? Interessante isso que você traz, né? Porque se eu tenho um perfil, né, Henrique? Eu não sou especialista como você, mas se eu tenho um perfil que geralmente tem um estilo de trabalho, um estilo de comunicação, leva a um tema específico que está relacionado ao nicho de atuação do profissional. E ele faz uma repostagem de um outro profissional e dá o crédito a esse profissional. Mas aquela repostagem que ele faz tem relação com a identidade daquela pessoa, isso talvez não seja um problema. Agora, eu acho que o que você está querendo dizer, né, quando isso não tem nada a ver com nada ali, uma coisa não se casa com a outra e fica, enfim, só mais uma informação que é jogada ali nas redes sociais e a pessoa acha que ela está conseguindo fazer um marketing digital, né? E às vezes ela não está conseguindo fazer nada a não ser plagiar o trabalho de outra pessoa. O que acontece, gente? Eu vi aqui algumas pessoas dizendo assim, né? Mas é muito difícil, é muito complicado. E, gente, se quer um caminho fácil, eu não sei nem te dizer se ele existe. Porque, assim, marketing digital, redes sociais, isso exige da gente um estudo. Né? E, assim, eu tô falando disso porque eu estudo isso, mas eu nem sou nada na rede social. Mas é porque eu gosto disso, né? De estudar essas coisas de tecnologia e tal. Então, assim, isso exige de nós um estudo muito, muito aprofundado. Não é só eu começar a criar um perfil e querer que amanhã esse perfil bombe, porque existem uma série de técnicas e estratégias profissionais e cientificamente comprovadas que fazem a coisa acontecer. Né? Quando algumas pessoas perguntaram aqui, Cândido, mas quais são as outras estratégias além da rede social? Por exemplo, a presença no Google. Você pode estar presente no Google através de um site, e aí você pode fazer um site gratuito, falando um pouquinho do seu serviço, da sua realidade profissional, ou você pode criar um site pago. O próprio Google, ele oferece uma ferramenta para a construção de um site que é gratuito, ou você pode utilizar a ferramenta na versão paga. Você pode utilizar uma coisa que comigo dá muito certo, que é o Google Meu Negócio. Não sei se vocês conhecem. O Google Meu Negócio é o que me coloca no GPS, é o que faz eu aparecer no Waze, é o que faz eu aparecer na Uber, é o que faz eu aparecer no 99.
é o que faz eu aparecer quando as pessoas... Eu hoje moro em Goiânia e trabalho no setor sul. Quando as pessoas buscam lá psicólogo, setor sul. Aí, puf, aparece o meu lá. Por quê? Porque na região aqui, o meu perfil no Google, na busca do Google, acaba tendo uma boa referência por conta do Google Meu Negócio. Então, muita gente que mora aqui perto do meu consultório me localiza pelo Google Meu Negócio. Não é pelo meu Instagram, não é pelo meu Facebook, não é pelo meu site, não é por nada disso, é pelo Google Meu Negócio, que é um serviço de geolocalização da Google, que permite que eu poste fotos, que permite que eu escreva um pouco da minha biografia, que permite que as pessoas avaliem o meu serviço. Então, isso já acaba sendo uma referência que, às vezes, traz uma credibilidade profissional. E aí o Henrique vai trazendo outra coisa que é interessante também, né, Henrique? Que é as outras formas de tráfego pago para além do anúncio das redes sociais, né, que é o Google Ads, que é quando eu promovo o meu site, é quando eu promovo o link ou o endereço do Google Meu Negócio. E aí, quando as pessoas vão buscar por palavras específicas, por exemplo, psicologia Goiânia, quando as pessoas buscam palavras específicas e aí exige de mim, enquanto profissional, um estudo, porque na hora que eu vou promover, eu tenho que segmentar o perfil do público, a idade do público, o interesse desse público, a geolocalização desse público, né? Eu tenho que pensar na métrica, eu tenho que pensar em quanto eu quero investir, em quanto tempo eu quero investir, se eu quero investir por clique ou se eu quero investir por visualização. Tem que se pensar num monte de coisa. Esses fatores todos que eu estou trazendo para vocês exigem de nós um estudo. Você vai começar primeiro errando. Nem sempre a gente acerta de primeira. Às vezes eu vou medindo ali qual é o tipo de divulgação, qual é o público que eu consigo atingir, qual é o interesse que eu consigo atingir, testando. Né? Então, existem diversas outras ferramentas no marketing digital para além da rede social. Se você não é uma pessoa que não quer aparecer, né, Henrique, eu acho que isso é bacana da gente dizer. Gente, imagina se todos nós quisermos ser ou sejamos digital influencer. Né? Imagina, tipo, não é assim. Se você não tem essa característica, isso não quer dizer que você não é um bom profissional de psicologia. Se você não tem um perfil zaço no Instagram com um monte de seguidores, isso não está te qualificando enquanto profissional de psicologia, porque são coisas diferentes. Você não tem que ser um técnico da psicologia e um técnico do marketing digital ou do marketing nas redes sociais. Não se coloque sobre esse julgo, porque isso não é uma verdade. Você tem outras ferramentas que podem ser utilizadas para que você consiga divulgar o seu serviço, sem que você tenha que se expor a uma situação que você não tem desejo de se expor. Isso é muito importante, você respeitar o que você é enquanto sujeito. Se você é um sujeito constituído, né, como o Henrique é uma pessoa divertida, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que gosta da dramaturgia, que gosta do cômico e sabe usar isso ao favor dele. Mas tem pessoas que vão ser mais introspectivas, que não vão ter esse padrão, esse perfil de criatividade, e aí você vai se forçar a ser uma coisa que você não é, porque você acha que esse é o único caminho para que você consiga fazer divulgação de psicologia. Não faz isso com você, não. E, nossa, muito bem pontuado, Cândido. E além de... E quando acontece isso, a pessoa se sente mal, né? Porque além de não ter o alcance esperado e acaba gerando uma frustração, ela também fica se sentindo assim, quem sou eu enquanto profissional? E acaba até diminuindo um pouco a forma que a pessoa vê quem ela é enquanto profissional. Porque tem mesmo esse estigma, né, do bom profissional ter muitos seguidores. E você falou uma coisa bem interessante, digital influencer, né, e querendo ou não, atrai, né, essa coisa do digital influencer. Eu tenho um número expressivo de seguidores, né, atualmente, vem caindo, porque eu tô focando em outros projetos, né, que envolvem um pouco as redes sociais, mas não estou focando tanto agora. Mas eu tenho ali uma boa participação, então por isso mesmo que eu acho que eu talvez não estou tão me importando assim.
Mas eu não me considero digital influencer, né? E até Deus me livre mesmo, brincadeira. Mas, mas eu não me considero digital influencer, porque ser digital influencer exige Ir para a muito fazenda. ir para fazer. Eu toparia ir para a fazenda. Eu toparia. Big Brother, aqui vou eu, se me chamar, eu vou. Mas eu não me considero digital influencer, porque exige um esforço enorme. Eu tenho amigos digitais influencers e é uma vida, é uma profissão. É uma profissão que exige muito da pessoa e é muito difícil. E tem muitos profissionais que às vezes vê, né, um outro profissional que tem um número expressivo de seguidores, né, ou às vezes nem que tenha tantos seguidores, mas que tenha ali uma visibilidade interessante, e aí começa a criar uma fantasia, né? Putz, eu queria ser visto igual aquela pessoa e tal. Mas ser visto igual aquela pessoa, ainda assim, não é sinal de reverter trabalho. É muito melhor investir no Google do que ficar alimentando essa fantasia. Eu até quero falar um caso aqui que eu lembrei de uma colega, já faz um tempo já que eu conversei com ela, inclusive faz tempo que eu não mando mensagem para ela, que ela estava com dificuldade no início, né? Se formou, foi para a área clínica mesmo e ela estava com uma certa dificuldade. Ela dava para ver que ela se esforçava, sabe, para tentar aprender isso, né, os meios digitais, né, e não só, né, nas mídias, né, de redes sociais. E aí eu fiz uma sugestão para ela na época, né, eu fiz uma sugestão que eu falei assim, né, olha, seria interessante se você fizesse uma divulgação, né, de alguma forma, colocando qual que é a sua especialidade. Eu sei que você atende várias pessoas e tal, mas seria interessante divulgar um pouquinho mais. E ela colocou o nicho dela, né? Ela pagou e tal. E ela colocou crianças, né? Colocou a idade, que eu não lembro qual era a idade, de tal a tal idade, e que era a especialidade dela. E ela tem um amor muito grande, né? Pelo menos na época tinha, né? Eu acredito que deva ter ainda. Tinha um amor muito grande por atender crianças e um trabalho lindo com crianças, vários casos assim lindos. E começou a reverter mais pessoas começaram a procurar ela. Mas o mais interessante é que assim, ela não precisou de muito. Ela precisou de 5 ou 6 captações do Google, e essas captações foram gerando outras, porque as mães dessas crianças começaram a indicar outras. E quando foi ver, ela foi indicada para uma escola. E ela começou a atender crianças da escola. E ela não tinha mais agenda. Então, às vezes, não é que a gente é ruim, a gente só está procurando no lugar errado. Porque se a gente ficar tentando se encaixar onde a gente não gosta de se encaixar, a gente se frustra. Acho que é isso que eu tinha que passar assim, de complemento para o Cândido. Para o Cândido, não, desculpa. Do que o Cândido falou. Não, e é perfeito, porque é tão, assim, sofrido, né, o Henrique, porque há uma imposição, por mais que às vezes, na verdade eu acho que ela não é velada não, mas às vezes ela é velada, de que você precisa ocupar um lugar de destaque nas redes sociais para ser um bom profissional. Isso é muito ruim e é uma inverdade. É muito, muito bom você também compartilhar disso, porque você está numa outra posição. Eu sou um famoso ninguém na rede social. Embora eu seja curioso, gosto de estudar essas coisas. Mas eu faço isso por prazer mesmo, não é por nenhum interesse. Enfim, mas é bom ouvir isso. Assim, para mim, eu imagino que isso também, de alguma forma, acolha o sofrimento de algumas pessoas, porque é como a gente já falou, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, você não precisa ter para ser validado como um bom profissional. Bom, pessoal, a gente já está um tempo até um pouco estourado, né? Só respondendo rapidamente,
Tinha uma pergunta aqui do aluno que coloca se no nome, né? Os meninos tinham falado já um pouco sobre isso, é exercício legal da profissão, né? Se ele falar que é psicólogo sem ser formado, é exercício legal da profissão, pode ser preso. Eu não recomendo, tá? Não é. Fazer só uma complementação, a prisão não é pela Polícia Civil, tá? É federal. É pela Polícia Federal, né? Imagina, vergonha. Vão achar que você está envolvido em alguma mutreta aí. O pessoal pediu as redes sociais, né? Dos palestrantes, eles postaram ali também. Bruno, você viu o Kesley levantou a mãozinha aqui, ó. Às vezes acho que ele quer falar alguma coisa. Ou pedir para ele ativar o som. Vamos ver. Desculpa te interromper. Oi, eu só queria perguntar uma coisa em relação, que teve o programa Big Brother, né? Aí teve a participação daquela Lumena, foi um caso nacional, todo mundo conhece. Ela era psicóloga e teve muita discussão na internet sobre isso, pela forma que ela estava agindo lá dentro. E muitas pessoas falando que o conselho deveria se responsabilizar, fazer alguma coisa, né? E eu queria entender se realmente eles poderiam entrar nesse assunto, porque para mim não, porque ela estava lá como participante, né? Não como profissional. Mas muita gente falava isso, eu queria entender se realmente eles poderiam tomar alguma atitude ou não. Boa noite. Tá, o Kesley, boa noite. Veja bem, essa é uma situação extremamente delicada. Eu não sei qual era a situação dela junto ao Conselho da Bahia, que é o 03, mas, por exemplo, se ela estivesse com o CRP cancelado, ela não poderia se identificar como psicóloga. Ela teria que dizer que ela era bacharel em psicologia, tinha licenciatura em psicologia, menos dizer que ela era psicóloga, porque só pode se identificar enquanto psicólogo ou psicóloga a pessoa que tem um registro no Conselho Regional de Psicologia. Somente. Para além disso, a pessoa é acadêmica de psicologia, ela é bacharel em psicologia, ela é licenciada em psicologia, ela fez o curso de psicologia, mas ela não pode utilizar o título de psicólogo sem estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Essa é uma questão. Então, não sei se, no caso dela, era uma pessoa que tinha um registro ou não tinha um registro no Conselho Regional de Psicologia. Segunda questão. Ela estava ali, naquele lugar, como uma brother do programa. Ela não estava ali como uma psicóloga. Mas, se em algum momento ela se posicionasse como psicóloga naquele programa e tivesse uma conduta que fosse antiética, isso poderia se transformar em um processo ético junto ao Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Existem várias possibilidades nesse sentido. Agora, a dificuldade talvez seria em associar ela falando como uma psicóloga ou ela falando como uma pessoa que tem conhecimento em psicologia e que é uma brother. Então, é uma questão muito delicada. Não existe um sim ou um não, algo que seja extremamente taxativo. Tudo precisa ser analisado. Então, quando uma denúncia chega no Conselho Regional de Psicologia, vou tentar explicar um pouquinho o trâmite para vocês. Essa denúncia é encaminhada para a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização. A Comissão de Orientação e Fiscalização, ela vai, entre aspas, investigar essa denúncia, vai analisar eticamente essa denúncia, e aí, se não fizer nenhum sentido, a comissão arquiva aquele processo. Se fizer sentido, dependendo do que é o objeto da denúncia, a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela faz uma orientação daquele profissional, porque o Conselho Regional de Psicologia, quais são os objetivos, né? Ou qual que é a função principal do Conselho Regional de Psicologia? Orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. Esses são os três pilares de funções de um Conselho Regional de Psicologia. Então, dependendo do que da gravidade do que a COF vai orientar aquele profissional para que ele não continue tendo aquela prática antiética. Dependendo da situação, a COF pode orientar e aplicar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. A pessoa ela
assina um termo se comprometendo a não ter mais aquele comportamento antiético. E aí, se no futuro ela for denunciada com aquela atitude antiética novamente, ou se num processo de fiscalização do conselho, o conselho percebe que ela continua com aquela conduta antiética, aí já vai para a COI, que é a Comissão de Orientação e... Gente, fugiu o nome. A Comissão de Orientação e Ética, perdão. Então, a COI, aí a COI vai elaborar o processo, vai encaminhar esse processo para um relator, esse relator vai construir toda a narrativa do processo, e esse processo vai ser futuramente encaminhado para o plenário do Conselho Regional de Psicologia, e os conselheiros, eles funcionariam como juízes, né? Eles teriam acesso a todo o processo, eles teriam acesso à posição do relator do processo, e ali, naquele momento, eles definiriam se aquela pessoa cometeu ou não uma falha ética, e, em caso de ter cometido uma falha ética, essa pessoa também teria uma penalidade definida pelo plenário. Então, é mais ou menos esse o trâmite que acontece, tá? Pessoal, só um último comentário. Alguém tinha perguntado o limite dos conteúdos, né? O que eu posso falar, postar em rede social, o que você domina, né? Isso está lá no nosso código de ética, que a gente não pode falar ou trabalhar, abordar temas que não estejam sob o nosso domínio, inclusive na resolução sobre documentos emitidos pelo psicólogo, né, que inclui o parecer, né? Então, quando a gente está emitindo opinião sobre alguma coisa, como psicólogo, é como se a gente estivesse dando um parecer. Então, eu não posso dar um parecer sobre nada sem ter conhecimento sobre aquilo, né? Então, não fale do que você não sabe para não correr o risco de receber uma visita do COF aí na sua casa, né? Mas essa questão dos temas é interessante, né? Elas marcam. Hoje todos os meus alunos me conhecem como anti-coach, inclusive foi por isso que eu conheci o Henrique, né? Pelo grupo de anti-coaches. Porque meus alunos me marcam em postagens, inclusive me marcam em postagens da página do Henrique direto, como porque já ficou marcado, né? Então, saiba bem sobre o que você vai falar também, porque isso vai te marcar e vai te perseguir pelo resto da vida, né? Então, já tem uma galera good vibes aí que não gosta muito de mim por causa disso. Pessoal, eu vou passar para o Henrique e para o Cândido fazer as considerações finais deles, porque a gente já estourou o tempo, né? A conversa está muito boa, mas o tempo nosso já estourou, tá certo? Eu vou passar para eles fazerem suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento desse momento. Acho que foi muito bom para todo mundo, né? A gente nem viu a hora passar, mas a gente precisa encerrar. Henrique, Cândido. Beleza, eu preciso jantar, né? Sobre o anti-coach é bom. É bom. Mas não que não tenha coaches bons, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas se eu fosse um coach agora, eu falaria para vocês uma palavra de sabedoria. Se eu fosse coach, tá? Se eu não sou. Se eu fosse coach, eu falaria para vocês o seguinte, que se vocês querem ter sucesso nesse meio digital, é só vocês aprender. Fácil, beleza? Arrasta para cima, tá tudo certo. Aí, brincadeiras à parte, gente. Foi um prazer. Obrigado, Bruno, por esse convite. Tamo junto. É muito bom, né, ter essa troca, né? Foi muito bacana aprender umas coisas com o Cândido Renato. Muito obrigado pela contribuição também, fiquei bem feliz. Pessoal, uma coisa que eu fiquei percebendo aqui, o rendimento do acesso aqui não caiu, assim, incrível. Vocês que estão me acompanhando a gente, né, do começo ao fim aqui, muito obrigado. As meninas das Libras, nossa, esqueci de falar do começo, maravilhosas, muito obrigado, acho que isso é perfeito, é muito bom, eu me sinto muito feliz, né, dessa questão de inclusão. E é isso que eu tenho a dizer, só
resumindo em uma palavra, o sentimento, a minha emoção da finalização de todo o processo aqui da nossa palestra é de muita alegria. 2 palavras, né? Muita alegria. Com a palavra agora, majestosíssimo, magnânimo Cândido Renato. Ai, Henrique, você é divertido mesmo, vou te seguir. Olha, aproveitando que você deixou uma mensagem final, vou deixar uma também. E a minha mensagem final é o seguinte: para quem vê o trabalho do outro ter sucesso nas redes sociais, parece fácil. Para quem faz, exige muito estudo e trabalho. Não existe fácil na vida, né? Tudo exige de nós comprometimento, tudo exige de nós que a gente tenha, de fato, um compromisso com aquilo que a gente faz. Talvez talvez isso seja a receita de sucesso. O quanto você se compromete com aquilo que você faz, o quanto você estuda aquilo que você faz, e o quanto você se dedica para aquilo que você faz. O fácil, gente, não existe. Eu sei que a gente vive hoje no mundo fast, né? Fast food, transforma sua vida em uma semana, faça 1 milhão em não sei quanto tempo. Gente, não existe essa receita. A receita é estudo, é comprometimento, é trabalho, é erro, é acerto, e é assim que a gente se constrói enquanto seres humanos no nosso dia a dia. Falei enquanto palestrante da noite de hoje, agora eu vou falar enquanto conselheiro aqui do CRP09. Quero agradecer o Bruno, quero agradecer o Henrique, quero agradecer os monitores, né, a Ingrid, a Juliana, acho que tem o Yuri também, quero agradecer as meninas da Libras, agradecer a todas e todos vocês e todos vocês que estiveram presentes aqui na noite de hoje. Fico muito feliz, como o Henrique disse, a gente conseguiu sustentar aqui quase que de forma unânime a quantidade de pessoas que estavam no início da palestra, isso é muito bom. Fico muito feliz em ter aqui 82 pessoas agora assistindo e acompanhando o evento do Conselho. Nós, enquanto plenário, não temos, de forma nenhuma, a intenção de ocupar um lugar punitivo enquanto Conselho Regional aqui no estado de Goiás. A nossa função, desde o início, almejada enquanto plenário, é de orientação. A gente acredita na orientação, a gente acredita no trabalho do profissional de psicologia aqui do estado de Goiás, a gente acredita no poder da formação profissional em psicologia no nosso estado. A gente apostou nisso nessa semana da psicologia, né, que foi uma semana da psicologia de verdade, construída pelas instituições de ensino de psicologia aqui do nosso estado, porque quando o conselho ele consegue se aproximar do profissional que está formando, da profissional que está formando, a gente consegue ocupar um lugar diferente daquele que era só um órgão de fiscalização. E, para além disso, a gente consegue ouvir, perceber o que é que o profissional, o que é que a pessoa em formação em psicologia, ela tem de contribuição para a construção da história da psicologia aqui no estado de Goiás. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Cândido, obrigado, Henrique, obrigado, Suliana, Ingrid, o Yuri também, que nos acompanharam, o pessoal da tradução em Libras também. Obrigado a todos vocês que participaram. Vou deixar meu recado também. O que eu falo para os meus alunos, se vocês envergonharem a profissão, a gente vai te caçar e acabar com sua raça. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? Boa noite a todos, obrigado a todos pela participação, por estarem conosco aqui até quase 10 horas da noite já, né? E amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente tem uma roda já de manhã, uma mesa já de manhã sobre os desafios de atuação científica em meio a fake news, né? Então vai ser um tema bem polêmico, bem legal, do jeito que eu gosto. E aí amanhã, às 9 horas da manhã, a gente está por aqui, ainda tem vaga, dá para se inscrever lá pelo site do Conselho ainda, tá certo? Boa noite, vou passar a palavra para as monitoras. Obrigado, gente.
agradecer, foi um momento muito esclarecedor para nós estudantes, falando aí em nome de todos, né, acredito, pelos comentários, foi maravilhoso, a gente não viu o tempo passar, eu ia controlar o tempo, desistir, tá, né, porque assim, estava maravilhoso, esse um vai, depois outro fala, então a gente só tem a agradecer, muito obrigada. Obrigado, gente. Uma ótima noite para vocês e até breve. Prazer conhecer todas e todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau.